E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Com estas palavras, saudamos a todos e acolhemos a todos para esse momento de reflexão na palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 2, 1 a 11. Filipenses 2, 1 a 11. Paulo escreve assim para a igreja que estava em Filipos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então, na igreja de Filipos havia exortação em Cristo, havia consolação de amor, havia comunhão do Espírito, havia entre ele entranhados afetos e misericórdias, se relacionavam muito bem, cuidavam uns dos outros. Então essa é a recordação que Paulo tinha da igreja de Filipos. E nós podemos aplicar isso à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a nossa igreja local, e reconhecer as bênçãos que temos recebido e aquilo que Deus tem concedido a nós, viver assim como uma igreja em que estas virtudes e este potencial existe. No entanto, quando Paulo diz completai a minha alegria, na avaliação que Paulo faz da igreja de Filipos, ele percebe que havia alguns obstáculos que precisavam ser superados para que aquela igreja fosse plena e tivesse condições de cumprir em plenitude a missão que ela tinha na cidade de Filipos. Então ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo está avaliando e dizendo que a igreja precisava de superar esses obstáculos para que ela vivesse em plenitude o Evangelho de Cristo e pudesse cumprir bem a sua missão. E como? Como nós podemos dar graças a Deus pelo potencial que Ele tem, dádivas de Deus? Como podemos reconhecer, avaliar as dificuldades, obstáculos que precisam ser superados? E como nós alcançamos isto? Paulo prossegue: tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra. Temos bênçãos pelas quais agradecer? Temos. O meu avô foi um dos 14 presbíteros que estava no dia 31 de julho de 1903, naquela reunião onde surgiu a igreja. Eu cresci ouvindo histórias. Quando meu avô faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Mas o meu pai sempre contava as experiências vividas por ele, vividas pela família como igreja.
Desde que eu aprendi a ler, eu leio o estandarte, que é o órgão oficial da igreja. Quando a igreja completou 50 anos, eu estava com 13 anos de idade. 1953, a igreja editou, ou fez uma edição do estandarte muito bonita, trazendo toda a história. Eu nunca vi uma edição do estandarte tão boa como aquela. Eu li tudo. A biografia dos 7 pastores, as informações. E a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não é a melhor igreja, não é a maior igreja, mas é a igreja onde conhecemos a Deus. É a igreja onde temos o espaço para servir a Deus. Por isso, o nosso compromisso com a igreja. O reconhecimento do que Deus já fez no passado, tanto para a denominação como para a igreja local. O potencial que Deus tem colocado nesta igreja. Mas também reconhecer humildemente os problemas, as dificuldades, uma atitude de confissão, de arrependimento. E discernirmos com clareza como a gente pode ser gratos, como a gente pode superar deficiências e pecados, e como a gente pode cumprir ou ter a consciência que somos discípulos de Jesus e cumprir a missão que Ele tem para nós. É que nós vamos ver hoje. O texto diz que a igreja de Filipos, a IPI do Brasil, a igreja de Curitiba, é uma igreja onde há consolação em Cristo, ou exortação em Cristo, consolação de amor. Isso é uma igreja onde nós nos edificamos mutuamente, comunhão do Espírito, espiritualidade, entranhados afetos e misericórdias. Nós nos amamos uns aos outros e servimos uns aos outros. Mas é uma igreja que precisa superar o individualismo. Paulo diz: complete a minha alegria de tal maneira que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Precisamos superar o individualismo, quando nós nos centralizamos em nós mesmos, é como se o mundo tivesse que girar em torno de cada um de nós. Isso prejudica a unidade da igreja e a alegria que nós podemos ter como igreja. É preciso superar o partidarismo. Não façam nada por partidarismo. Paulo, o apóstolo, repreendeu as divisões que existiam na igreja de Corinto. Paulo diz, quando uns dizem eu sou de Paulo, Paulo é o apóstolo. Outro diz, não, eu sou de Cefas, de Apolo, o pregador eloquente, que levanta a multidão numa mensagem. Não, eu sou de Pedro, ele que recebeu a liderança do colégio apostólico. Mas aí um outro partido na igreja de Corinto dizia, vocês todos estão errados, nós somos de Cristo. E o grupinho de Cristo parece que era o pior grupinho da igreja de Corinto, porque tinha uma pretensão de ser mais espiritual do que os outros. E Paulo corrigiu isso, esse partidarismo, essa vanglória. Ele diz, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Servos por meio dos quais vocês creram. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então é preciso superar o partidarismo e nos unirmos em Cristo como um coração e uma alma. As ambições egoístas. Não faça nada por vanglória. Vanglória é quando eu busco a minha glória. A minha glória é a vanglória, porque a glória verdadeira é aquela que vem de Deus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Ambições egoístas. Precisamos de nos humilhar diante de Deus, para que no nosso meio, IPI do Brasil, IPI de Curitiba, nós possamos eliminar o partidarismo, a vanglória e as ambições egoístas, para que sejamos realmente uma igreja feliz, em que nós servimos uns aos outros, cada um tem em vista o que é dos outros, e assim
todos crescem em Cristo, todos são felizes em Cristo, e o mundo vai perceber isso. Então, uma igreja atraente, e aí nós temos condições de cumprir a nossa missão no mundo. E para isso, precisamos ter, ensina Paulo, os mesmos sentimentos que houve em Cristo, a mesma disposição que houve em Cristo, as mesmas atitudes que houve em Cristo. E vamos destacar 3 atitudes de Cristo. A primeira atitude é do esvaziamento. Paulo diz: tenham as mesmas atitudes que houve em Cristo, que sendo Deus, não se apegou a este privilégio de ser Deus, mas esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana, a natureza humana. Enquanto os homens querem ser deuses, Deus se fez humanos para nos encontrar, para nos salvar, para nos abençoar. Quando a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, não se apegou ao privilégio de ser Deus, de ser adorado, de estar no céu junto ao Pai, adorado pelos querubins, serafins, mas deixou a glória e veio para nos encontrar, para que nós tenhamos a oportunidade de experimentar a salvação e as bênçãos que Ele traz para nós. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho as mesmas atitudes do meu Senhor e Mestre, de esvaziamento. Esvaziando-se, Jesus identificou-se com o pecador. Preste atenção. Jesus não se identificou com o pecado. Ele identificou-se com o pecador em todas as suas necessidades. E a maior necessidade do pecador é ser salvo. Ele se identificou. Ele disse que quando ele vier na glória do Pai e todos os anjos com ele, ele vai reunir todas as pessoas na sua presença, as nações, vai separar uns dos outros como o pastor separa o cabrito das ovelhas, vai colocar as ovelhas à direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era forasteiro, estrangeiro, refugiado e me acolhestes, eu estava preso e fostes ver-me, eu estava enfermo e foram me visitar. E aí, os redimidos em Cristo vão dizer: Senhor, surpresos, quando é que nós vimos o Senhor em todas essas necessidades e o servimos? E o Senhor vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram, todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então a gente é salvo pelas obras, não é pela graça mediante a fé? Primeiro, quem faz boas obras para ser salvo, absolutamente não são boas obras, porque está fazendo por interesse, para ganhar alguma coisa. Isso não é boa obra. Segundo, os pequeninos de Jesus são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Quando Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, e Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça, nós somos os membros. Quando Paulo perseguia os discípulos de Jesus, quando ele feria um discípulo de Jesus, ele atingia a cabeça que estava nos céus, e por isso ele ouviu no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me prende? Por que você vota para que as pessoas me matem? Tocar num pequenino do Senhor é tocar no Senhor. Através do profeta Zacarias, Deus diz: quem toca em vocês, referindo-se aos seus filhos, toca na menina dos meus olhos. Isso mostra que se Jesus se identificou não com o pecado, mas com os pecadores, em suas mais profundas necessidades, e ele se esvaziou para isso, nós também somos discípulos de Jesus quando nos esvaziamos do nosso individualismo, quando nós nos esvaziamos do nosso partidarismo, da nossa vanglória,
quando nós nos esvaziamos das nossas ambições egoístas para nos identificarmos com aqueles com os quais Jesus está identificado. Senão não somos discípulos de Jesus. Podemos até professar o nome dele. Muitos vão chegar naquele dia que ele vai voltar em glória e vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome operamos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E ele vai dizer: nunca conheci vocês, apartem-se de mim os que praticam iniquidade. É quando eu me esvazio de mim mesmo, do meu individualismo, dos meus partidarismos, das coisas que eu faço por interesse, por conveniência pessoal. Abandono as ambições egoístas, eu me esvazio, é que eu posso ficar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode encher um coração cheio de si mesmo, um coração cheio de vaidade, um coração cheio de soberba, um coração cheio de altivez, o coração de um homem que pretende ser Deus, que quer que todos girem em torno dele. Mas quando nos esvaziamos à semelhança do nosso Senhor e Mestre, então nós nos encontramos com Ele, porque Ele veio para nos encontrar. E o nosso encontro com Jesus acontece quando nós temos consciência do nosso pecado, da nossa miséria, das nossas necessidades. Ele nos encontra, nos abraça, nos salva e nos enche com o Espírito Santo. A segunda atitude de Jesus. Olha o que está escrito: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou. A forma de servo. Um dia eu estava lendo esse texto numa devocional. Não estava lendo para preparar uma mensagem. Estava lendo para me alimentar, para me fortalecer. E quando eu li, tomou a forma de servo, é assim que estava na Bíblia que eu li. Eu não sei grego. Quando eu estudei seminário, tentaram me ensinar grego. Eu aprendi alguma coisa. Tenho algumas noções, mas suficiente para pegar o Novo Testamento em grego e descobrir qual palavra foi traduzida por servo. Eu levei um susto, porque a palavra é doulos. Doulos gregos é traduzido por escravo. O que Jesus disse é o seguinte: ele se fez escravo. Eu levei um susto. E como eu tinha lido que como discípulo eu tinha que ter a mesma atitude de Jesus, então eu tenho que ter uma atitude de escravo. Aquilo me chocou a princípio, porque eu me lembrei do que está escrito em Romanos capítulo 8. Paulo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual vocês dizem: Abba, Pai. Dirige-se a Deus dizendo: Papai, papai querido. Não é espírito de escravidão, mas de filhos. Como assim? O filho herdeiro de tudo. Aí eu me lembrei do que Jesus disse em João capítulo 8. O escravo não fica para sempre com seu senhor, mas o filho fica. Se o filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Os judeus reagiram: Senhor, nós nunca fomos escravos de ninguém, como é que o Senhor diz que vocês vão ser livres? Essa é geralmente a nossa reação. Ficamos ofendidos quando Jesus diz que nós precisamos de ser libertados do pecado por Ele. Jesus também não se identificou com a escravidão. Ele se identificou com os escravizados pelo pecado, que eram você e eu, para nos libertar da escravidão do pecado, porque Ele diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Foi a resposta dele aos judeus. Então Jesus veio
para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando o Evangelho, e uma pessoa era muito prático na evangelização. Ele evangelizava uma pessoa e ela dizia: eu não preciso disso. Você está dizendo, se o Filho vos libertar, eu sou livre. E aquele irmão olhou para ele, ele estava fumando um cigarro. Eu falei: e você consegue largar disso aí? Ele: por quê? Não, eu tenho direito de fumar. Você tem direito, mas esse te faz bem? Você precisa desse negócio para sentir feliz? Você precisa de drogas para sentir feliz? Para sentir feliz você precisa da balada da noite? Para sentir feliz você precisa de usar todos os prazeres do sexo, praticando sexos ocasionais? Como se o sexo fosse um copo de água, você está com sede e bebe, claro. Eu sou livre para fazer isso. Se você só é feliz com essas coisas, você é escravo do pecado. E precisa de libertação, sim. E essa pessoa disse: me dá aqui o seu cigarro. E ele já estava tocado pelo que o irmão estava dizendo. Ele pegou o cigarro, esmigalhou. Depois jogou no chão, pisou em cima. Falou: está vendo o que está dominando você? E você diz que é livre. Agora, libertados por Cristo, nós nos tornamos escravos de Jesus. E o dia que eu entendi isso, foi para mim uma libertação. Sabem por quê? Porque o escravo, ele não tem uma causa, ele luta pela causa do Senhor. O escravo não tem glória própria, ele luta para promover a glória do Senhor. O escravo não tem um reino, ele promove o reino do Senhor. E no caso, meus irmãos, Jesus tornou-se escravo, mas escravo do Pai para libertar os escravos do pecado e da miséria. Eu entendi que, sendo livre por Jesus, eu me torno escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, eu me senti na maior liberdade da vida. Eu dizia: eu não tenho uma causa, a minha causa é a causa do meu Senhor e Mestre, é a causa de Jesus. Como escravo de Jesus, eu não tenho glória própria, é a glória de Jesus, e a minha vida é manifestar a glória de Jesus. E eu entendi que isso é verdadeira liberdade. Agora, como escravo voluntário, não é escravo forçado, eu não tenho reino nenhum, mas eu sou herdeiro do reino de Deus. Então todo o meu trabalho é promover a glória do reino e promover o reino de Deus. E eu descobri que isso é verdadeira vida. Eu só posso ser feliz assim. Então eu assumi uma escravidão voluntária. Mas não é só eu. Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, Paulo falava dos falsos mestres que encantavam a igreja, contando as suas grandes e extraordinárias experiências espirituais. No capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo diz: eles se apresentam como discípulos de Cristo, apóstolos de Cristo, mas não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é de admirar que os seus apóstolos se apresentem como apóstolos de Cristo. E Paulo está orientando a igreja de Corinto de uma maneira paternal, porque eles estavam sendo fascinados pelos falsos apóstolos. E aí Paulo chega no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 4 ele diz: nós não pregamos a nós mesmos, nós não falamos de quantas almas nós ganhamos para Jesus, nós não falamos de quantas igrejas pastoreamos, nós não falamos de quantos demônios nós expulsamos, nós não falamos de quantas maravilhas nós fizemos em nome de Jesus. Nós pregamos a Cristo como Senhor,
e a nós mesmos como escravos de vocês por causa de Cristo. Então, para mim hoje, ser um escravo de Cristo é a maior liberdade que eu tenho. E que Deus me ajude para não pregar a mim mesmo, mas ser um escravo de vocês por causa de Cristo. Não tendo uma causa própria, é dele. Não tendo uma glória, buscando uma glória pessoal, promovendo a glória dele. Não querendo construir um reino pessoal, mas promovendo o reino dele. É tudo isso que nós precisamos. Então Jesus se esvaziou, e o discípulo dele se esvazia do seu eu, do individualismo, da vanglória, partidarismo, ambições egoístas, para ficar cheio do Espírito Santo. O discípulo de Jesus se torna voluntariamente um servo, um escravo, participando da obra de Jesus de libertar pessoas da escravidão do pecado, para que encontre a dignidade de filhos de Deus e de herdeiros de Deus. Mas há uma terceira atitude. Jesus diz, e na forma humana, e como servo, como escravo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É atitude de obediência. Eu sou feliz porque desde criança leio a Bíblia, mas tem alguns servos de Deus que têm me ajudado, muito. Um deles é um teólogo. Alguns teólogos que eu tenho dificuldade, porque eles têm uma linguagem muito técnica que eu não entendo. Eu sou caipira de Minas. Mas tem um deles, um alemão, o nome dele é Bonhoeffer. Ele escreveu algumas coisas sobre o discipulado e a obediência que me tocaram, e não foram só as palavras de Bonhoeffer, foi a atitude dele, a mesma atitude de Cristo, porque Bonhoeffer foi obediente até a morte, não morte de cruz. Ele também não morreu para se salvar, ele já era salvo por Cristo, e ele foi até a morte porque ele era escravo de Cristo. Quando, por causa do Evangelho, na Alemanha de Hitler, ele foi condenado à morte, ele teve que se desnudar, ficar nu, subir ao patíbulo, e as pessoas que presenciaram, ele subiu com toda a tranquilidade, serenidade e nobreza que ele sempre teve, como filho de Deus e como escravo de Jesus. E entregou a vida numa forca. Por que estamos falando de Bonhoeffer? Porque ele me inspira. Os irmãos dizem, eu não estou dizendo que eu desejo ser enforcado, não é isso. Eu nem quero isso. Mas se a minha atitude de obediência a Jesus exigir isso, presbítero Onésimo, eu sei que na hora ele vai estar comigo, como esteve com o Bonhoeffer. Aliás, nós assistimos um filme lá na sua casa, quando o filme mostra ele indo para o cadafalso. Porque não foi Hitler quem glorificou a Deus na Alemanha, foi Bonhoeffer. E aqueles que tinham o mesmo espírito de Bonhoeffer. Alguém acha que a vida cristã é muito difícil, mas ela é muito simples. Bonhoeffer cunhou uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz, todo crente obedece. Presta atenção no que eu disse. Todo crente obedece. E todo obediente crê. Ele tem outra afirmação que eu nunca me esqueço. Ele diz, todos os problemas do crente, quando tem problema, é falta de obediência. E a lógica dele é muito simples, porque quando eu obedeço, Deus age. A minha obediência é a oportunidade de Deus de fazer o que eu não posso. Por exemplo, quando Jesus olhou para o paralítico e diz, levanta e anda. Se o paralítico olhasse para Jesus e dissesse, o senhor está brincando comigo, o senhor não vê? O senhor está brincando. Mas o paralítico entendeu que ele era o Senhor. Ele simplesmente obedeceu. E o que aconteceu? Andou. Crente que obedece, na vida dele se manifesta o poder de Deus.
Porque ao obedecer, ele libera a autoridade no nome de Jesus, a autoridade dos céus para operar na sua vida e operar através dele. Na evangelização, ontem nós tivemos um encontro aqui, nós tínhamos pouco mais de 20 pessoas. Como pastor, eu queria que toda a igreja estivesse presente ontem aqui. Eu já tinha assistido o mesmo seminário, mas ontem eu ouvi as coisas assim ditas, mas pegou profundo o meu coração e a minha vida. Eu acho que depois de ontem eu não vou ser mais o mesmo. Ontem eu desejei que todas as minhas ovelhas estivessem fazendo aquele treinamento. Por quê? Porque a maior maravilha que Deus faz, quando nós obedecemos, Ele age por nosso intermédio, é a rendição de um rebelde a Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Isso acontece quando nós obedecemos. Eu estava um dia orando, ajoelhado com um grupo de irmãos, e alguém chegou e disse: por favor, queremos que o senhor faça uma visita. Não conhecia ninguém. Quando eu cheguei naquela casa, era uma situação desafiante. Eu me senti totalmente impotente. No dia seguinte, jejuei o dia inteiro. No outro dia, e às vezes botava o rosto no chão e dizia: Senhor, tem misericórdia. Mas depois de muito tempo, a pessoa que era a matriarca daquela família, ela disse: pastor, eu me converti a Jesus naquele dia que o senhor entrou na minha casa, porque a família estava passando por um momento de lutas, de dificuldades, de problemas. Hospital psiquiátrico, centros de umbanda, centro espírita. Aí naquela noite nós estávamos sofrendo muito, por causa de um membro da família. E aí 2 pessoas disseram: olha, aqui na cidade próxima tem uma pessoa que dá um passe que é infalível. E as 2 pessoas saíram para ir na cidade vizinha, levar a pessoa para dar um passe naquela pessoa que estava causando um transtorno na família. Ela disse: tinha muita gente em casa, eu não achei um lugar para orar. Ela não era cristã, ela não professava a fé cristã. Mas eu achei um lugar onde eu podia orar, era o banheiro da casa. Eu entrei no banheiro e fiz uma oração simples: Senhor, se essa pessoa que estou indo buscar é tua, que eles possam ir e vir aqui. Se não, traga alguém hoje que é teu. E aquelas 2 pessoas saíram e olharam um para o outro e falaram: a gente já chamou tanta gente, vamos chamar um pastor hoje? Eu digo isso com temor e tremor, claro. Eu não quero deixar de ser um escravo de Jesus. Não quero chamar honra para mim, glória para mim. Eu quero dar toda a glória para Ele. Toda a honra vai para Ele. Mas naquele dia uma rebelde se rendeu a Cristo. O esposo, pessoas da família. A família foi se convertendo. E se eu tenho que falar em sinais e prodígios e maravilhas, não há milagre maior do que quando um rebelde se rende a Cristo pelo seu testemunho. Não há. Não há. Isso pode acontecer com a vida de cada um de vocês. Quem esteve aqui ouviu o testemunho do presbítero Odilon, que veio de Londrina. Lembra-se do testemunho que ele deu. Ele tinha um cliente, advogado, e o cliente pediu para que fosse até a sua empresa. E quando chegou, ele fechou a porta. Ele falou: agora eu não sei o que está acontecendo. Era uma causa um tanto quanto difícil que ele estava servindo. Mas ele fechou a porta e olhou e falou: eu vejo que você tem alguma coisa diferenciada. Me fala de espiritualidade. Me fala o que você tem. Não, ele não chamou para cuidar dos negócios da empresa, era um empresário. Ele chamou
porque ele viu Cristo na vida de um simples discípulo de Jesus. Conheceu Cristo, converteu-se, entregou a vida a Cristo. Esse é o maior milagre. E cada um de nós pode ter essa experiência. Eu não tenho capacidade, pastor. Ontem, das afirmações que me tocaram profundamente, uma foi projetada aqui. Capacidade ou disponibilidade. Você pode ter feito bacharelado em teologia, pós-graduação em teologia, doutorado em teologia, pós-doutorado. Se você não estiver disponível à obediência, isso não vale nada. Mas se você estiver disponível, Deus te capacita. Alguém já disse que Deus não chama os capazes, Deus capacita os chamados. E quando obedecemos, Deus faz sinais e prodígios através da nossa vida. Simplesmente obediência, simplesmente disponibilidade. Eu acho que Ananias estava tranquilo lá na casa dele, num momento de oração, de comunhão com Deus. De repente Jesus disse: Ananias! Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Vai na rua direita, era Damasco, na casa de um homem chamado Judas, procura por um homem chamado Saulo, tem apelido de Tarso, faz 3 dias que ele está jejuando. Ele teve uma visão, viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a vista, estava cego. Ananias: Senhor, este homem veio aqui para matar a gente. Jesus disse: vai. Ele simplesmente foi. Quando chegou na casa de Judas, disse: Saulo, irmão. Olha, evangelização é obra de Deus, gente. É só a nossa disponibilidade. Estamos disponíveis. Vai. Saulo, irmão, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que eu ore por você, para que eu opere a vista, fique cheio do Espírito Santo. Ananias não era reverendo Ananias, pastor Ananias, apóstolo Ananias, profeta Ananias, mestre Ananias. Ananias, simples discípulo do Senhor. Assim como você e eu somos simples discípulos do Senhor. Simplesmente obedeceu. Quando ele impôs as mãos, caíram escamas, como que escamas dos olhos. Ele viu, levantou, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo. E ali nasceu o grande missionário Saulo. Alguém estava falando de Billy Graham, o grande evangelista, conhecido no mundo inteiro. E exaltando as qualidades de Billy Graham. Tinha uma pessoa ao lado e disse: eu acho que essa glória toda foi para quem levou Billy Graham a Cristo. Quem que a gente conhece mais hoje? Ananias ou Saulo, o apóstolo Paulo? Quem que a gente conhece mais? Ananias ou Paulo? Paulo não seria nada sem Ananias. Há rebeldes que precisam se render a Cristo. Está dependendo só da nossa obediência, da sua obediência. Porque quando obedecemos, Ele age. Foi Ele quem curou Saulo. Foi Ele quem salvou Saulo. Foi Jesus que derramou sangue na cruz por Saulo. Mas Ele conta com a gente. Jesus foi o rei que se humilhou na cruz. E porque Ele se humilhou, o texto que nós lemos termina assim: pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nos esvaziamos como discípulos de Jesus, para ficarmos cheios dele, quando nos tornamos voluntariamente escravos para, em obediência a Cristo, libertar pessoas da escravidão do pecado. Quando temos a disposição de sermos obedientes a Cristo até a morte e morte de cruz, aí sim nós vamos experimentar a verdadeira glória. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 13, no final do capítulo, ou quase no final, Deus estava falando sobre a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, não era quente nem fria.
Uma igreja que os crentes, muitos eram cheios de si, dizendo: nós somos ricos e abastados e não temos falta de coisa alguma. E Jesus, através de João, dizendo: e você não sabe que vocês são infelizes, pobres, miseráveis, cegos e nus. Aí Jesus deu conselhos. Aí Jesus deu uma oportunidade. Essa igreja se esqueceu de mim. Essa igreja me perdeu de vista. Por isso eu estou à porta. Quem está à porta está do lado de fora. Eu estou dando mais uma oportunidade para a igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ceio com ele e ele comigo. E termina assim a carta aos Laodicenses: ao vencedor eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono. Então, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós assumimos voluntariamente a condição de escravos em Cristo para libertar escravos, quando nós nos dispomos à obediência até a morte, então nós vamos experimentar a verdadeira glória, que é a glória dele. Ele nos faz participantes da sua glória. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. É o momento de orar, né? Quem está disposto a colocar-se na presença de Deus e pedir a graça de Deus, a bênção de Deus, para esvaziar-se de todo individualismo, para esvaziar-se de partidarismo, para esvaziar-se de ambições egoístas? Quem está disposto a buscar a graça de Deus para ter as mesmas atitudes de Cristo, de esvaziamento, para ficar cheio do Espírito Santo? De em Cristo ser um escravo voluntário para libertar escravos do pecado, de obedecer a Jesus para liberar o poder e a autoridade de Jesus para que Ele opere através de sua vida? Quem está disposto? Eu estou de pé aqui. Eu disse que ontem Deus falou profundamente ao meu coração. Deus me quebrantou ontem. Deus me revelou pecados meus ontem. Eu sei que Ele me perdoou. Ele é bom. Às vezes nós temos pecado a confessar. Estamos dispostos a isso? A termos as mesmas atitudes de Cristo? Se você tem, fique de pé comigo, né? Eu já estou de pé. Estamos cativos pelo amor de Cristo. Eu me tornei cativo de Cristo não porque Ele me forçou. Ele morreu por mim. Ele se deu por mim. Eu sou um escravo de Jesus não porque eu sou bom, mas porque Ele me libertou do cativeiro do pecado e da morte. Eu devo tudo a Ele. Por isso eu só quero a glória dEle. Por isso eu quero lutar só pela causa dEle. Eu sou um cativo de Jesus, não para construir um reino próprio, o reino do Matias, um grande império religioso. Eu sou um cativo porque Jesus é filho unigênito. Logo Ele é o unigênito filho do herdeiro do reino. Ao morrer na cruz, Onésimo, Ele abriu mão disso e me fez herdeiro do reino. Eu agora estou passeando aqui porque eu estou passeando entre os cativos de Jesus, que amam a Cristo, que reconhecem que estão vivos, têm salvação, é por causa dEle. Então nós estamos entregando a Ele as nossas vidas. Estamos pedindo agora a graça dEle para a gente ter as mesmas atitudes de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, nós temos a atitude do nosso Senhor e Mestre, não é assim? E quando temos as mesmas atitudes do nosso Senhor e Mestre, a causa de Deus prospera.
Vidas são libertadas do cativeiro e do pecado. A glória de Deus se manifesta. Pai Santo e bom, nós te louvamos agradecidos porque Tu és bom, Tu és Pai, Tu nos amas. E o Teu amor é tão grande que Tu entregaste o Teu Filho. E por amor de nós Ele se esvaziou da Sua glória para nos encontrar neste vale profundo da existência humana. E se identificou conosco e com as nossas reais e profundas necessidades. Nós te louvamos porque pelo esvaziamento dele, ele morreu na cruz. Cremos pelo sacrifício da cruz, nossos pecados são perdoados, os nossos corações ficam limpos e recebem o precioso azeite do Espírito Santo. E nós podemos experimentar a tua plenitude. Nós te louvamos, ó Pai, porque ele se fez escravo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. E nele nos oferecemos também como escravos voluntários para prosseguir essa obra dele aqui na terra. Pai, nós pedimos que no poder do Espírito Santo possamos te obedecer em tudo, para que o teu poder se manifeste, a autoridade do nome de Jesus se manifeste, vidas sejam salvas e, ó Pai, esvaziando-nos da nossa própria glória, possamos nos sentar com Jesus no seu trono, recebendo a glória que, só a glória que é a glória que procede de Ti. Fica conosco, abençoa-nos como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Abençoa-nos como primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. Envolve-nos com a Tua graça. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.